A paz do Senhor a todos, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho, 2 João, no capítulo 17. Nós vamos ler então a partir do verso 1 até o verso 21. João, Evangelho de 2 João, capítulo 17, verso 1 ao 21. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto tu me deste provém de ti. Porque lhe deis a palavra que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que livre-os do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, ó Deus, diante de ti, Senhor, cada vida que aqui está. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a tua palavra. E eu peço a ti, querido Espírito Santo, venha ministrar a tua doce palavra ao nosso espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém.
O tema da mensagem desta noite é a maravilhosa oração de Jesus. Esta oração que eu acabei de ler, embora eu não li ela toda, ela vai até o verso 26, ela é a oração mais magnífica feita na terra. Esta oração, ela é a oração mais maravilhosa já registrada em toda a Escritura. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava juntamente com seus discípulos, e ele se encontrava, sabe aonde? No cenáculo. Aquele momento era a véspera que o nosso Senhor Jesus, ele seria crucificado. Então, a partir do capítulo 13, começa a registrar os últimos momentos do nosso Senhor, as últimas horas do Senhor Jesus com seus discípulos. É a partir desse momento. É nessa longa noite que Jesus então celebra a última Páscoa. É nessa longa noite que Jesus lava os pés dos discípulos. É nesta longa noite que Jesus faz as suas instruções a partir do capítulo 14. É nesta longa noite que Jesus também fala da videira, faz aquela parábola. Eu sou a videira. E ele diz que o Pai é o agricultor. E nós somos o ramos. E todo aquele que está nele, conectado nele, deve produzir frutos. E aquele que não produz, o Pai corta. É nesta mesma noite, nesse mesmo local, que Jesus continua as suas instruções. É nesta mesma noite, lá no capítulo 14, que nós cantamos ainda, é quando Jesus diz aos seus discípulos: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É nesta mesma noite que ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou, mas vou preparar um lugar para vós. É nesta mesma noite que Tomé diz: Senhor, eu não sei o caminho. E ele diz: Tomé? E responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesta mesma noite que ele promete o Consolador. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu pedirei ao Pai que envie o Consolador, para que fique convosco para sempre. É nesta mesma noite. É nesta mesma noite que ele vai dando as instruções aos seus discípulos. É nesta mesma noite que ele termina aquele verso no capítulo 16, que todo mundo conhece, dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nessa longa noite que o nosso Senhor Jesus é traído por Judas, e é nesta longa noite, poucas horas, que o nosso Senhor Jesus seria julgado, condenado injustamente, açoitado. E assim começando a sua caminhada ao Calvário. Então, antes dele sair daquele lugar, do cenáculo, antes dele ir para o Getsemane, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? Que hora é essa? Que hora é essa que Jesus fala? Quantas vezes Jesus disse: não chegou a hora, não chegou a hora, mas agora ele diz: é chegado a hora do cumprimento do seu propósito aqui na terra, a hora da crucificação. Muitas vezes ele disse que não tinha chegado, mas agora a hora chegou, agora a hora de ir para a cruz chegou. Aí ele diz: Pai, é chegada a hora, porque é na cruz que ele cumpre o plano de redenção. Tudo que o Pai confiou no Filho, o Filho fez e executou. Tudo o que o Pai confiou no Filho, ele executou. Ele tornou conhecido o Pai. Jesus
é o primeiro homem a chamar Deus de Pai. Porque até então, os judeus não poderiam falar isso. Mas Jesus foi o primeiro a falar do Pai. Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Jesus nos falou do Pai. Jesus manifestou o amor do Pai. Jesus manifestou a graça de Deus. E uma grande obra da parte do Filho na terra, sabe qual foi? Foi tornar o Pai conhecido dos seus discípulos. Ele glorificou o Pai na terra. Aí no verso 4 ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumada a obra que me deste a fazer. A obra da salvação. A nossa justificação pelo teu intermédio diante do Pai. É na cruz que ele revela ao mundo o imenso amor de Deus. É na cruz. Então, quando nós avançamos um pouco mais na leitura desta oração feita por Jesus, nós vemos agora que ele vai direcionar, a partir do verso 6 até o verso 19 agora, Jesus direciona aos seus discípulos. Agora, a sua oração é pelos discípulos. Então, nesses versículos, do 6 ao 19, nós vamos ver que Jesus fala assim: Pai Santo, guarda-os no teu nome. Nós também vamos ver que ele disse que eles têm o meu gozo completo em si mesmo. Jesus ainda continua orando: Pai, guarda-os do mal. Ele continua ainda falando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nesses versos, Jesus expressa os sentimentos, Jesus expressa os seus pensamentos e as suas vontades mais íntimas aos seus discípulos. Aí no verso 6b, ele diz assim: eram teus. Jesus diz ao Pai: eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Jesus diz assim para o Pai: eram teus. E o Senhor confiou eles em mim. Eram teus e eles têm guardado a tua palavra. O Pai deu aqueles discípulos, aqueles homens para o Filho. Eles foram os primeiros discípulos, eles foram os primeiros homens que creram na obra de Cristo. Por isso que Jesus naquele momento orou por eles. Os primeiros homens que testemunharam Jesus. E ao orar pelos seus discípulos, Jesus nos ensina alguns princípios. E é esse princípio que eu quero falar agora. O primeiro princípio que nós vemos aqui: reconhecer que os discípulos são do Senhor. Lembrar sempre que os discípulos que Deus coloca em nossas mãos não são nossos, e sim do Senhor. Deus confia pessoas nas tuas mãos para você cuidar. Deus confia pessoas nas tuas mãos para você cuidar. Deus nos deu para nossos filhos, para nós cuidarmos. Nós somos chamados a pastorear nossos filhos, nossas casas. Na célula, Deus também confiou pessoas para você cuidar. Eu penso, é um pensamento meu, que pais, líderes, evangelistas, discipuladores são pequenos pastores. Porque tem a responsabilidade de gerar a vida de Deus nas pessoas. Talvez você diga: mas irmã Jússi, a senhora não sabe lá na célula o irmão que está lá. Talvez você possa até pensar isso.
Talvez você diga, fulano é tão difícil. Mas não esqueça, Deus irá te capacitar a você cuidar desse irmão, a você cuidar dessa irmã. Não desista. Não desista daquela pessoa que Deus tem colocado nas suas mãos. Que responsabilidade. Que responsabilidade que nós temos. Que responsabilidade que Deus tem nos confiado. Deus está confiando ovelhas dele em nossas mãos. E um dia nós vamos prestar contas diante de Deus de como nós estamos cuidando dessas ovelhas. Um dia nós vamos prestar contas diante de Deus de como nós estamos cuidando das pessoas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. No verso 7, então, Jesus diz o seguinte: agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste, provém de ti. Jesus estava dizendo que ele ensinou para os seus discípulos, que tudo que ele tinha, não vinha dele, mas vinha do Pai. Tudo que ele fez, tudo que ele recebeu, veio do alto, veio do Pai. E os discípulos, com toda simplicidade, eles compreenderam isso. Eles compreendiam isso. Jesus ensinou isso para eles. E eles entenderam isso. Mesmo assim somos nós. Nós temos que reconhecer que nada vem de nós. Este é o segundo princípio que eu quero falar com vocês. Nessa oração de Jesus. Reconhecer que tudo vem do alto. Reconhecer que tudo vem do Pai. Nós somos falhos, nós somos limitados. Eu sou fraco, eu sou mais fraco do que você. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não faria nada. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Eu sou mais fraco do que vocês. Somente podemos fazer algo, somente podemos falar de Jesus, somente podemos orar, somente podemos vencer o pecado. É por causa dele. Nós conseguimos fazer algo, é por causa de Jesus. É por causa da intimidade que nós precisamos ter com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Senhor. Então, segundo princípio, reconhecer que nada vem de nós, nada vem de mim, nada vem de você. Não é o seu intelecto que vai te dar unção para você falar do Senhor. Não vai ser os seus mestrados, seus doutorados. Não. Mas é sua humildade diante do Senhor, de você reconhecer que nada vem de você, mas tudo vem do alto. Esse era o segundo princípio da oração de Jesus. No verso 9, então, Jesus diz assim, ele continua ainda orando pelos seus discípulos. Eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Isso não quer dizer que Jesus não orasse pelo mundo, mas naquele momento ele estava orando especificamente por eles. Porque através desses homens, a igreja do Senhor começaria a se expandir. Porque através desses homens, Pedro, João, Tiago, a igreja do Senhor começaria a se expandir. Aqueles discípulos eram o meio escolhido de alcançar o mundo depois que Jesus voltasse para o Pai. E nós sabemos o quanto aqueles discípulos testemunharam o Senhor Jesus no início da igreja primitiva. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos o mover do Espírito Santo. O quanto que aqueles homens testemunharam o Senhor Jesus. Com toda a ousadia, com toda a unção. E a gente pode ver Paulo e João, no capítulo 3 de Atos, eles indo para o templo, e lá um coxo sentado pedindo esmola. E eles falam assim, Pedro e João falam, olhe para nós. E aquele homem olha então.
Aquele homem olha para João e para Pedro, esperando receber uma esmola. E ele fala: eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou, saltando, glorificando ao Senhor. Homens simples, como Pedro e João, mas um homem cheio de autoridade, cheio da unção do Espírito Santo. Então Jesus orou pelos seus discípulos, porque eles eram o meio escolhido de alcançar o mundo, depois que Jesus voltasse para o Pai. Aqui nós temos o terceiro princípio: orar pelos discípulos. Quantas vezes você tem orado por cada membro da sua célula? Quantas vezes você tem orado pelo membro da sua célula? Quantas vezes você achou que para orar pelo membro da sua célula é função do seu líder? Ou quantas vezes você achou que a função de orar era a função do seu discipulador? Quantas vezes? Quantas vezes que você tem deixado isso para o seu líder, para o seu discipulador? Esse é o terceiro princípio. Orar pelos discípulos. Orar, oração. A maioria das nossas orações, ela tem sido muito centralizada no nosso eu. Oh Deus, me abençoa. Oh Deus, vem suprir as minhas necessidades. Nós oramos, nós pedimos pelas nossas necessidades, nós pedimos por aquilo que o Senhor possa nos dar, nos abençoar. E muitas vezes não importamos, muitas vezes nós não comovemos com a necessidade do irmão, do vizinho, do colega de trabalho. Quantas vezes você, igreja, tem orado pela tua vizinhança, para que a salvação também chegue naquele bairro onde você mora? Eu já disse isso aqui alguma vez, já há algum tempo. O Espírito Santo tinha ministrado no meu coração, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está estelado para o dia da redenção. E eu estava caminhando, fazendo caminhada, e esse versículo ficou na minha mente. Vários momentos na minha mente. E eu fazendo caminhada ali, eu comecei então a sentir o quanto é forte a presença do Espírito de Deus no corpo da igreja, na igreja. E eu fiquei naquilo e ele começou a falar em mim, dentro de mim. E quanto mais eu meditava, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Que muitas vezes nós não avançamos espiritualmente é porque nós falhamos no relacionamento. Falhamos no momento que nós não liberamos perdão. Nós falhamos no contexto familiar, no trabalho, na igreja com os irmãos. Quantas vezes no dia a dia nós esquecemos de praticar o amor, desde um gesto mais simples. Quando nós deixamos de orar pela igreja, de interceder, de orar pelo perdido pecador, nós não estamos praticando o amor. Pode ser, irmão, que aqui tem alguém precisando de um abraço para sentir o quanto é querido. Talvez o abraço não deixaria esta pessoa voltar para o mundo. E muitas vezes entramos e não cumprimentamos. Entramos e saímos.
Jesus orou pelos seus discípulos. Este é o terceiro princípio: orar pelos discípulos. Jesus também orou por seus discípulos, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus ora pela proteção dos seus discípulos, para que o Pai os livre do mal. E esta é uma característica que nós, como cristãos, precisamos ter. Não orar apenas pelos nossos filhos biológicos, mas também pelos nossos filhos espirituais, pelos pastores, pelos discipuladores, pelos líderes. Líderes, orar pelos seus liderados, para que Deus firme no teu caminho, para que não se desviem, para que não saiam da presença do Senhor. Então, nesta longa noite, Jesus também fez uma outra oração. Jesus orou por aqueles que virão a crer nele. Então, a oração se estende, incluindo aqueles que crerão por causa da sua palavra. E ele diz assim no verso 20: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu não rogo somente por este, mas eu rogo também por aqueles que virão a crer em mim. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso e você não tem se atentado a isso. Eu e você, nós só estamos aqui por causa desta oração de Jesus, feita há 2000 anos atrás. Isso é maravilhoso porque essa oração ela se estende até nós. Jesus orou por você. Jesus fez essa oração por você. Ao orar pelos seus discípulos, Ele também orou por mim. Ele orou por você. Assim como Jesus pediu ao Pai que guardasse os discípulos no teu nome, Ele também pediu por nós. Assim como Ele orou para que seus discípulos sentissem o gozo completo nele, Ele também orou. Ele também pediu para que nós tenhamos gozo nele, na sua presença. Se você tem prazer na pessoa de Jesus Cristo, não tem por que você ser um cristão desmotivado. Se você tem prazer na pessoa de Jesus Cristo, não tem por que você ser um cristão desmotivado. Não tem por que você vir para o culto desmotivado como derrotado. Não tem por que você chegar na sua célula como derrotado. Não tem por que, irmão. Jesus orou para que nós sentíssemos o gozo nele, o prazer da pessoa dele em nossa vida. Ele orou por isso. Não tem por que você acreditar que é necessário. Olha, eu estou tão desmotivado. Eu preciso que venha um pregador de fora. Irmão, dentro de mim, dentro de você habita a maior alegria que é Jesus de Nazaré. Você não precisa disso. Habita dentro de você, habita o Espírito de Deus. Não tem por que você andar como derrotado. Não tem por que você, eu vou no culto, é mais um culto. Não é isso. Dentro de mim, de você, existe uma alegria que vem do alto. Existe a presença de Deus, existe o Espírito de Deus. Então Jesus orou para que nós sentíssemos esse prazer, esse gozo. Ele fez essa oração. Não tem porquê, irmão. Dentro de nós habita uma fonte inesgotável de alegria, que é Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti. O desejo do nosso Senhor Jesus é que a sua igreja seja uma só, que nós sejamos um nele. Jesus orou por sua igreja, pela sua união. Não é uma união de agrupamentos de pessoas,
mas de uma unidade com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, a fim de que todos sejam unidos nestas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O pensamento de Deus é de ter um povo na terra, no meio da qual, e por meio de quem? De Cristo Jesus, todos sejam um só. O pensamento de Deus é ter um povo na terra, no qual e no meio do qual Cristo é tudo em todos. Colossenses, no capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: onde não há grego, nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. E eu gosto muito, eu gosto desta frase, Cristo é tudo em todos. Sabe por quê? Porque apesar das nossas diferenças, Cristo nos uniu a Ele. Cristo nos uniu a Ele, uniu eu, uniu você, você, você e você. Nós somos unidos. Apesar de sermos diferentes fisicamente, o Senhor Jesus nos uniu a Ele. Apesar de termos recebido uma educação diferente, nós somos unidos em Cristo Jesus. O Senhor nos uniu nele. Apesar das nossas diferenças, não há separação para quem está em Cristo Jesus. Cristo é tudo em todos. Esta oração de Jesus foi esta oração feita naquela longa noite, antes dele ir para o Getsemane. Jesus, algumas horas antes de ser julgado, condenado injustamente, ele recebeu também 40 açoites. Ele orou pelos seus discípulos, ele orou pela sua igreja e Jesus orou por você. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Há quase 2000 anos, esta súplica permanece viva. Há quase 2000 anos, esta súplica, esta oração de Jesus atravessou a história para que eu e você pudéssemos estar aqui unidos em Cristo. A cada momento, o nosso Senhor Jesus está intercedendo por nós. Ele é o Cordeiro eterno de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sumo sacerdote eterno que intercede por nós constantemente no trono da graça. Ele é Jesus Cristo, o incomparável. Coloque-se de pé, igreja, nesse momento, para que nós possamos estar orando ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Pai, a Tua palavra, Senhor, for entregue. Querido Espírito de Deus, querido Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem ministra. Nós somos apenas um canal. Somos apenas, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos. E eu peço a Ti, querido Espírito Santo de Deus, visite cada um que aqui está. Toque em cada um, Senhor, com a Sua doce palavra. E eu quero fazer um convite agora. Você que está aqui, me ouvindo, eu quero dizer para você, Jesus orou por você. Há 2000 anos, Jesus orou por você. Você que crê que esta oração de Jesus foi feita para você, mas que você ainda não declarou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e deseja fazer isso hoje, levante a sua mão. Jesus orou por você. Você não veio por acaso. Você que crê que Jesus orou por você, que Jesus morreu no seu lugar,
para te dar vida, vida nova, vida eterna. Levante a sua mão, para que nós possamos orar por você. Há alguém nesta noite que quer receber Jesus como teu Senhor, teu Salvador? Há alguém que quer um conserto? Oh Jesus, Tu és maravilhoso. O que seria de mim? O que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria de nós, irmãos? Estávamos condenados, sem nenhuma expectativa de esperança. Mas o nosso Deus, com a sua grande mão, foi lá onde nós estávamos e nos tirou, nos trouxe para a luz. Oh Jesus, o Yeshua, amado da minha alma. Há alguém nesta noite que quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ou fazer um concerto com o Senhor Jesus? Se não há, que Deus dê uma outra oportunidade, amém?